À medida que a paleontologia avança, e os cientistas têm acesso a novos métodos para desvendar segredos pré-históricos, descobrimos que os dinossauros eram muito mais estranhos do que imaginávamos. E que não parece estar diminuindo o fascínio que causa nos paleontólogos do mundo todo. Os torazinossauros. O membro mais famoso da classe dos torazinossauros é, como você pode imaginar, o Therizinosaurus. Este terópode herbívoro incomum, com uma estrutura mais semelhante à de uma preguiça gigante do que a de um tiranossauro, intrigou os cientistas durante anos, e alguns elementos de sua biologia continuam a ser um mistério. Há exatos 70 milhões de anos, no coração pulsante da Ásia pré-histórica, caminha uma criatura que desafia a lógica mais fundamental evolução. Uma entidade biológica que, apesar de se alimentar exclusivamente de plantas, possuía um arsenal tão formidável que faria um Tiranossauro Rex, o rei dos tiranos, hesitar antes de um confronto direto. Esqueça completamente todos os paradigmas que você tem sobre dinossauros herbívoros pacíficos e dóceis. Recentes análises descobertas paleontológicas estão reescrevendo os capítulos da sobrevivência no Cretáceo, revelando que a arma mais visualmente aterrorizante daquele período não pertencia a um predador alfa. Não, ela pertencia a ele. Mas o que você vai descobrir sobre o verdadeiro e surpreendente propósito dessas garras colossais vai mudar para sempre, de forma irrevogável, sua visão sobre a complexa dança da vida e da morte na pré-história. O que talvez não venha à mente é o que, para um olhar destreinado, parece ser um ganso gigantesco com garras de 30 centímetros. Mas, em resumo, essa era a aparência do Therizinosaurus. Ele parecia extremamente temível, e até teve uma breve aparição em Jurassic World, Domínio como um monstro hiperagressivo. Mas na realidade, o Therizinosaurus era herbívoro. Apesar das garras, do tamanho e da forma como foi retratado no filme, esse terópode bípede não matava e comia outros animais como seus primos, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Não apenas 70, mas sim 130 milhões de anos no passado para início do período Cretáceo e para um continente completamente diferente, a América do Norte. No entanto, análise detalhada de seus, especialmente da sua estrutura pélvica, da forma de seus dentes, revelou algo chocante e inesperado para um membro do grupo dos carnívoros. Sua anatomia indicava uma dieta onívora. Os dentes da frente eram cônicos para agarrar, mas os dentes posteriores eram em forma de folha para triturar matéria vegetal. Ele era um predador, em plena transição. Um animal que caçava pequenos vertebrados, mas complementava sua dieta completa, do iceberg. Na verdade, a estranheza desse dinossauro vai muito, muito além. Therizinosaurus era verdadeiramente enorme. Estimativas de tamanho baseadas em fósseis indicam um comprimento entre 9 e 10 metros e uma altura entre 4 e 5 metros. As estimativas de peso giram em torno de 5 toneladas. Isso é quase isso, o peso máximo de um elefante africano adulto. Therizinosaurus era um Maniraptor, membro de um clado que também inclui dromeosaurídeos, trudontídeos, oviraptorídeos e avialanos, também conhecidos como aves. Para um Maniraptor, que são tipicamente pequenos e ágeis carnívoros, o Therizinosaurus era colossal. Do grupo, o Therizinosaurus é inegavelmente o maior membro, e mesmo que o conteúdo fóssil não esteja completo, o tamanho colossal deste animal pode ser claramente visto em seus restos. Os restos do Therizinosaurus foram descobertos pela primeira vez durante uma expedição organizada pela Academia de Ciências da URSS, que levou paleontólogos à formação Nemeged no deserto de Gobi, na Mongólia, em busca de novas espécies de animais do Cretáceo há muito abrigar esse novo sistema. Um pescoço mais longo era necessário para alcançar as folhagens mais altas de forma completamente paradoxal e contraintuitiva.
As garras, antes usadas para caçar, precisavam se tornar cada vez maiores, mais fortes e mais especializadas, para um novo e surpreendente propósito. E essa aposta evolutiva, essa jornada de milhões de anos de adaptação e especialização, culminou nesta forma final e espetacular. Therizinosaurus cheloniformes. Estamos de volta ao final do Cretáceo, há 70 milhões de anos. O nome da espécie cheloniformes significa em forma de tartaruga. Uma homenagem bizarra, pois, quando suas primeiras garras fossilizadas foram descobertas, eram tão grandes com quase 1 metro de comprimento, que foram inicialmente e erroneamente identificadas como costelas de uma tartaruga marinha gigante. Ninguém podia imaginar que pertenciam a um dinossauro, e que dinossauro, com até 10 metros de comprimento e um peso estimado de 5 toneladas. Ele rivalizava com um elefante africano moderno. Seu corpo era largo, pesado, sustentado por pernas traseiras robustas e uma pelvis larga, adaptada para suportar um enorme sistema digestivo. Seu pescoço longo e gracioso se estendia para o alto, terminando em uma cabeça surpreendentemente pequena e delicada, equipada com um bico córneo, sem dentes na frente, mas com pequenos dentes em forma de folha nas laterais da mandíbula, perfeitos para cortar e processar vegetação. Seus braços eram a característica mais impressionante e anômala, com até 2,5 metros de comprimento, mais longos que as pernas de um homem adulto. Eles eram finalizados por 3 lâminas de osso e queratina, as maiores garras já registradas em qualquer animal na história da Terra. Esqueça as garras de um Velociraptor ou de um T-Rex. As garras do Therizinosaurus estavam em uma categoria completamente diferente. Longas, finas e suavemente curvadas, não sendo otimizadas para perfurar ou rasgar carne com força bruta. Eram mais parecidas com foices ou cimitarras. O som que este gigante faria não seria provavelmente o rugido agudo aterrorizante de um predador. Talvez um chamado gutural e profundo, de baixa frequência, ressoando pelas florestas para se comunicar com outros de sua espécie. O simples movimento de seus braços no ar produziria um silvo intimidador, um aviso sonoro de seu poder. Mas a principal função dessas estruturas impressionantes não era a caça. Como a sua linhagem ancestral sugeriria, eram ferramentas multifuncionais. Uma adaptação genial. Com seu pescoço longo, ele podia alcançar uma certa altura, mas com seus braços e garras imensas, ele podia se estender ainda mais, puxando galhos e ramos maciços de árvores para perto de seu bico, como um ancinho gigante. Essa técnica permitia que ele se alimentasse de folhagens que estavam fora do alcance de quase todos os outros herbívoros de seu tamanho, garantindo-lhe um nicho ecológico exclusivo e uma fonte de alimento constante. Elas eram, antes de tudo, sua garantia de sustento e, claro, quando necessário, eram sua defesa absoluta. Embora provavelmente fosse um animal de temperamento pacífico, como a maioria dos grandes herbívoros, ser pacífico não significava ser indefeso. Imagine um Tarbosaurus faminto, avaliando suas opções de presa. Ele vê o lento, pesado Therizinosaurus, uma presa aparentemente fácil, mas ao se aproximar, o gigante herbívoro se ergue em toda a sua altura, mostrando seu tamanho imponente, e balança seus braços em um arco defensivo mortal. 3 lâminas de 1 metro de comprimento, cortando o ar em alta velocidade. Nenhum predador em sã consciência arriscaria um ataque frontal contra um animal que poderia eviscerá-lo com um único e casual golpe. O Therizinosaurus era, portanto, definição mais pura de um paradoxo evolutivo. Um gentil gigante herbívoro com o potencial de dano de um superpredador. A personificação estratégia de defesa fale manso, mas carregue um porrete gigante. A incrível história da descoberta do Therizinosaurus é em si, assinante quebra-cabeça paleontológico, montado peça por peça ao longo de mais de 70 anos de exploração e pesquisa científica. Tudo começou em 1948. Uma expedição conjunta soviético-mongol, vasculhando as ricas camadas de fósseis da formação Nemegt no coração do deserto de Gobi, fez um achado extraordinário e desconcertante.
O paleontólogo soviético Evgeny Maleev desenterrou um conjunto de ossos fossilizados, gigantescos e curvos. Eram enormes, com quase 1 metro de comprimento, e sua forma achatada recurvada. Não se parecia com nada que ele já tivesse visto em um dinossauro. Sua melhor hipótese, baseada no conhecimento da época, foi que seriam as costelas de uma tartaruga marinha pré-histórica gigante. E ele nomeou a criatura com base nessa ideia. Therizinosaurus cheloniformes, o lagarto ceifador em forma de tartaruga. Por mais de 2 décadas, a verdadeira identidade do animal permaneceu um mistério absoluto, um fantasma na literatura científica, conhecido apenas por suas garras enigmáticas. Ninguém sabia a que tipo de corpo essas armas incríveis pertenciam. Apenas em 1970, com descoberta de mais fósseis na mesma região, incluindo ossos do braço e da perna, os cientistas começaram a perceber o erro: aquelas não eram costelas. Eram garras e pertenciam a um dinossauro terópode, um membro do grupo dos carnívoros. A revelação foi um choque para a comunidade paleontológica. Como um carnívoro poderia ter garras tão desproporcionais e aparentemente pouco práticas para a caça? A imagem que se formava era de um predador bizarro e sem precedentes. O quebra-cabeça, no entanto, estava longe de ser resolvido. O crânio, a peça mais importante para determinar a dieta de um animal, continuava desaparecido. A verdadeira natureza do Therizinosaurus só foi elucidada anos depois, com descoberta de parentes mais completos em outras partes do mundo, como o Alchazaurus na Mongólia Interior e o Cialmente, o Notronichas nos Estados Unidos. Estes novos fósseis, especialmente notronítios, tinham esqueletos muito mais completos, incluindo partes do crânio com dentes pequenos e em forma de folha, e uma estrutura corporal que apontava inequivocamente para uma dieta herbívora. Ao aplicar esses novos conhecimentos ao material fragmentado do Therizinosaurus, a verdade finalmente emergiu. Ele não era um superpredador, mas sim um superherbívoro. Os cientistas do Museu de História Natural de Londres, em colaboração com a Academia de Ciências da Mongólia, puderam então usar datação radiométrica e análise estratigráfica para confirmar com precisão a idade desses fósseis. Entre 72 e 68 milhões de anos atrás, no final do Campaniano, as tecnologias modernas, como o escaneamento a laser 3D e a modelagem biomecânica, permitiram aos pesquisadores reconstruir digitalmente esqueleto e simular seus movimentos. Esses estudos confirmaram a incrível amplitude de movimento de seus braços, a função primária das garras como ferramentas de coleta de alimentos, não como armas de caça. Cada novo fóssil, cada nova análise, é uma peça que se encaixa, revelando aos poucos os detalhes de uma das mais estranhas e maravilhosas experiências já conduzidas pela evolução. Uma história de transformação que desafiou todas as expectativas, e que só pode ser contada graças à persistência de gerações de cientistas. A paleontologia é uma ciência que avança sobre os ombros de gigantes, tanto no campo quanto no laboratório. A imagem que temos hoje do Therizinosaurus é o resultado de um esforço global. O trabalho de pioneiros como Evgeny Maleev e Hinchem Barsbold foi fundamental. Mas são as descobertas recentes que adicionaram cores e texturas a este retrato pré-histórico. Fósseis encontrados em formações rochosas que vão da bacia de Zuni, no Novo México, até os desertos da China, ajudaram a traçar a árvore genealógica completa dos Therizinosauridae. Cada osso, cada fragmento, conta uma parte da história. Ao estudar microestrutura dos ossos fossilizados, os cientistas podem determinar a taxa de crescimento do animal, descobrindo que ele levava muitos anos para atingir seu tamanho adulto colossal. A análise de coprólitos, ou seja, fezes fossilizadas atribuídas a animais semelhantes, confirmou a presença de matéria vegetal, solidificando evidência de sua dieta herbívora. O estudo dos pontos de inserção muscular nos ossos dos braços permitiu que os biomecânicos calculassem a força impressionante que ele podia exercer, não para um golpe rápido, mas para puxar e sustentar cargas pesadas como um grande galho de árvore.
Foi a convergência de todas essas linhas de evidência, dos fósseis de parentes, da biomecânica, da geologia, que permitiu a grande revelação. E foi nesse exato momento, quando os dados se alinharam, que os cientistas perceberam que essas garras não evoluíram primarmente para a violência, mas sim para a sustentação. Uma adaptação para a paz, disfarçada de arma de guerra. Se essa jornada pela ciência da descoberta, que transforma ossos em histórias vivas, já está explodindo sua mente, inscreva-se agora no Jurassic Shadows, porque a verdadeira função dessas garras e linhagem surpreendente deste animal vão desafiar tudo que você pensa que sabe sobre dinossauros, mas se o ter dinossauros era tão bem sucedido, um gigante tão bem adaptado ao seu ambiente, por que ele não está aqui hoje? Por que não vemos seus descendentes, como um terópode? Um membro do grupo que inclui os maiores e mais eficientes carnívoros que Terra já conheceu, se tornou um especialista em plantas. Que pressões evolutivas tão intensas foram capazes de criar uma criatura que parece uma fusão impossível de um pássaro, uma preguiça gigante e um dragão mitológico? E se ele não era o predador supremo do seu ecossistema, do que ele precisava se defender com um arsenal tão desproporcional? A resposta para essas perguntas não está apenas em seus ossos, mas em seu código genético perdido, em sua linhagem esquecida no tempo, na maior mais chocante reviravolta de sua árvore genealógica. Uma reviravolta que nos conecta, de forma indireta, mas profunda, à sua extinção. O peinado do Therizinosaurus e de todos os outros dinossauros não avianos terminou de forma abrupta e catastrófica há 66 milhões de anos. O impacto do asteroide de Chicxulub, no que hoje é o México, desencadeou uma extinção em massa que eliminou 75% de toda a vida na Terra. O mesmo evento cataclísmico que varreu da existência essas criaturas magníficas foi, paradoxalmente, o que abriu o caminho para nós. Naquele mundo pós-apocalíptico, nossos ancestrais pequenos mamíferos noturnos sobreviveram sem essa extinção em massa. Sem o vácuo ecológico deixado pelo desaparecimento de gigantes como o dinossauros e seus predadores, os mamíferos poderiam nunca ter saído das sombras. O efeito borboleta desse evento é absoluto. O fim de sua era foi literalmente a condição necessária para o começo da nossa. A morte deles nos deu a vida. Mas maior revelação sobre o Therizinosaurus, não é o que ele comia, como usava suas garras, ou mesmo como sua extinção nos beneficiou. Sempre foi a sua origem, sua identidade, de quem ele evoluiu. Por décadas, sua aparência bizarra o tornou um Incertaesedes. Um dinossauro de afinidades incertas, um galho solto na árvore da vida. Hoje, análise genética comparativa e a cladística, que mapeia as relações evolutivas com precisão matemática, confirmam o impensável. O Therizinosaurus pertence ao clado dos Nurosauria, um grupo de terópodes que inclui animais como Ornithomimosaurus, os imitadores de avestruzes e os Oviraptorosaurus. Mas este grupo também inclui os Dromaeosauridae, família do temível Velociraptor. E sim a superfamília Tyrannosauroidea, o grupo do Tiranossauro Rex. Sim, este gentil gigante herbívoro, este pacífico comedor de folhas, é um primo próximo do maior mais famoso predador que já caminhou sobre terra. Evolução, em sua criatividade infinita, pegou a planta corporal básica de um predador, o chassi de um tiranossauro, e a reformulou completamente. Transformou uma máquina de matar em um colhedor de folhas. Um plot twist biológico que levou dezenas de milhões de anos para se concretizar. Ele é a prova viva de que a história da vida é muito mais estranha, flexível e surpreendente do que jamais poderíamos imaginar. A jornada dos dinossauros terópodes para formas herbívoras, no entanto, não parou com o Therizinosaurus. Sua história é apenas um capítulo de um livro muito maior. Em outras partes do mundo, em outros continentes, outros membros do seu grupo estavam conduzindo experimentos evolutivos ainda mais radicais. Criaturas que abandonaram completamente os dentes, outras que
Envolveram bicos com uma diversidade espantosa. Dinossauros que se tornaram onívoros, insetívoros, ou que talvez até mesmo se alimentassem de ovos. A diversidade era a chave para a sobrevivência. E em um canto isolado da América do Sul, um dinossauro ainda mais estranho estava surgindo nas sombras. Um que abandonou as garras como arma principal, por uma estratégia de sobrevivência completamente diferente e nunca antes vista. Se você quer ser o primeiro a desvendar os segredos desses gigantes perdidos e entender as reviravoltas mais insanas da história da vida na Terra, inscreva-se agora mesmo no canal e ative todas as notificações. A próxima descoberta científica, próxima criatura impossível. Estar apenas um fóssil de distância de ser revelado. Não fique de fora.